Bendito seja o teu nome. Amém? Estou muito feliz porque, meus irmãos, eu sou feliz com Jesus. Quem é feliz com Jesus, meus irmãos, ele enfrenta qualquer obstáculo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu olho aqui para baixo, eu vejo em sua maioria coisas que não me motivam, mas quando eu olho para o céu, eu vejo 100% coisas que me motivam, e a minha cidadela está no céu, da onde vem o meu Senhor para me buscar. E por isso eu tenho essa convicção, essa certeza, em meio a tantos desafios, meus irmãos, a tantas responsabilidades que um homem adulto tem. Geralmente eu digo para as pessoas, vida de adulto, passando por isso, passando por aquilo, passando por isso, vida de adulto. Realmente temos que aprender essa dinâmica, essa verdade, que independente do que está acontecendo aqui embaixo, nós sabemos em quem nós temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Amém? Meus irmãos, eu prometo nessa noite levar nenhuma vírgula para casa. Amém? Eu prometo. Porque o meu ministério, o ministério dos irmãos, é comprometido com Deus primeiramente, e não com os homens. Eu me comprometo primeiro com Deus. Eu luto para me enquadrar com Deus e não consigo 100%. E por isso, eu quero mais e mais, meus irmãos. Quanto mais buscamos a Deus, mais reconhecemos o miserável que somos. Quanto mais você se afasta de Deus, mais a carne nos eleva a um estado que nós não somos. E é assim. Por isso que a humilhação, o quebrantamento, é a marca dos crentes fiéis, que perseveram na oração, que perseveram na busca, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Muitos estão esperando um arrebatamento coletivo, mas você pode ser arrebatado no individual, e Deus te chamar, e ter um encontro com Deus, o segundo encontro com Deus, face a face. Eu quero me preparar para esse dia, de ver Ele face a face. E por isso, diária que precisamos de viver. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer nessa noite o seguinte tema da mensagem: as atmosferas da adoração. As atmosferas da adoração. Abra o seu exemplar da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4, verso de número 4. Bendito seja o teu nome. Sabemos que esse elemento de culto, o ensinamento, é a hora que é do céu para a terra. Em todos os elementos de culto é da terra para o céu. Adoramos para o céu, oramos para o céu, clamamos para o céu, ofertamos, vai para o céu. Testemunhos que Deus fez para o céu. O momento da palavra é a hora do céu para a terra. É a hora do santo para os pecadores. Amém? E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. No som de 3, toda a igreja
unânime, por favor. 1, 2, 3. Ficou bom, mas pode melhorar. Para ficar perfeito agora. Eu quero explicar por que foi necessário Jesus passar por Samaria. Primeiramente, à guisa da minha introdução do que irei estar tratando para os irmãos hoje. Eu peço que os irmãos tripliquem a sua atenção em tudo que vai ser falado. Porque se você sair 2 minutinhos da mensagem que vou pregar, em 30 minutos, você é capaz de não entender o desdobramento dela. Vai entender algumas partes da mensagem, mas toda mensagem tem início, meio e fim. Então, que você venha triplicar a sua atenção para saber o que o Senhor quer falar nessa noite para a sua igreja. Era necessário o Senhor passar por Samaria. Em certo momento, o Senhor e sua comitiva, ele saiu da Judéia e era necessário ir para Galiléia, que era uma distância de que eles faziam um trajeto diferente, porque eles não se davam com os samaritanos. Era necessário percorrer mais 20 quilômetros, que não vinha ter uma direção reta, para ir para a Galiléia. E meus irmãos, o Senhor tem uma necessidade de passar por Samaria, porque ali iria de ter um grande encontro histórico. É tão histórico que aconteceu coisas ali que apontou como seria a adoração da igreja, como seria a vida daqueles que servem o Senhor como igreja, que apontou também como seria a vida daqueles que se encontram com Jesus antes e depois. Antes do poço, aquela mulher samaritana era uma mulher. Depois do poço, ela se tornou outra mulher, porque teve um encontro com o mestre. Mas primeiro, eu preciso, meus irmãos, de estar explicando as atmosferas da adoração e aonde foi a necessidade de Jesus passar em Samaria para ter esse encontro com essa mulher. Anteriormente, os judeus, o povo de Deus que é antigo na adoração, que é povo para saber o que é adoração, é judeus, meus irmãos, apesar que eles não creem no que cremos, porque Jesus, a salvação veio pelos judeus, e os seus não reconheceram, mas alguns reconheceram. Agora, eu preciso explicar aos irmãos como foi a primeira adoração. A primeira adoração no Éden era de forma de diálogo, de conversa. O Senhor, o Criador, naquele tempo, o Criador, vamos fazer um anacronismo, o Criador fez a criatura. E quando ele fez a criatura, ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E sendo assim, foi soprado dentro do homem um DNA, que esse DNA foi introduzido um viés para se comunicar com aquele que o criou, através do diálogo. Existia um diálogo de intimidade no Éden. Quando o pecado veio, houve a separação, e sendo assim, só vemos esse momento, e o momento da separação, aonde Deus não falou mais com o homem. Agora eu vejo um momento, quando os seus filhos, os filhos de Adão, que primeiro tinha diálogo com Deus, os seus filhos, chegou diante de Deus para oferecer uma oferta com as habilidades
a qual o Criador deu a cada um deles. Caim, com habilidade de ser lavrador, aonde ele colocou o fruto da terra diante do Criador. Abel, que foi o primeiro pastor de ovelha, pegou ali as suas primícias e colocou diante do Criador, e o Criador recebe uma oferta colocada em um local específico, levando para ele. Sabemos que as duas ofertas ficaram no local estáticos, mas o que subiu foi a intenção dessa adoração. Abel fez o certo da maneira certa e Deus recebeu essa adoração em gratidão pela vida, pelo suor do trabalho. Caim fez o certo de maneira errada e Deus não recebeu. Vemos aqui já, vai pegando. Primeiro, adoração, de diálogo. Segunda, adoração, colocar algo diante de Deus que Ele te facultou para fazer. Uma oferta, alguma coisa diante de Deus. Agora, no terceiro momento, você vê que a adoração na vida de Noé é diferente. Agora Noé, ele é elogiado por Deus porque ele é um cuidador da família. Ele era reto e temente a Deus. Isso chamou a atenção de Deus. Significa que é um dos tentáculos da adoração também. Você ser reto e temeroso a Deus e dar testemunho primeiramente na sua família e depois na sua vida secular. Agora, vamos entrar no quarto momento acerca da adoração na vida dos patriarcas, na vida de Abraão, sabendo que, segundo os estudiosos, Jó é contemporâneo também de Abraão, foi no mesmo período de Abraão. O que agradou primeiramente na vida de Jó diante de Deus, que ele sacrificava para os seus filhos, ele levava orações, clamores diante de Deus por toda a sua família. Vemos que agrada a Deus um sacerdote na casa. É uma das atmosferas da adoração que agrada a Deus e o seu caráter exímio, aonde Deus vai dizer: observaste meus servos Jó, justo, via da aparência do mal. Um dos tentáculos, uma das atmosferas da adoração também é você ser justo e fugir da aparência do mal. Agora, no quarto momento ainda, aonde os patriarcas que Deus fez alianças, todos eles levantaram altares para estar adorando a Deus. Pegava as pedras, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles pegavam pedras e colocavam sacrifícios a Deus. Era uma das formas de agradar a Deus, de você sacrificar algo que tem valor para você diante dele num local específico. Num local específico. Agora, quando vemos no quinto momento, aonde José, ele é vendido como escravo, sabemos da história dele, e certa feita, uma grande fome ocorreu na terra, aonde todos os povos iam até Faraó para pedir alimento, e nessa José se revela aos seus irmãos, pede para trazer Benjamim, depois o seu pai, toda a tua família, e acolhe eles, porque ele era governador do Egito. De 70 pessoas da família de José, se tornam de 2 milhões a 4 milhões de hebreus, aonde se tornou um povo forte, aonde não existia ali adoração, mas agora Deus levanta Moisés com braço forte, para que esse povo que ficou 430 anos ali como escravo, venha estar guiando eles para uma terra prometida. Sabemos como que foi, Deus mandou com ira as 10 pragas, o povo foi liberado, e o povo
passa pelo deserto, Deus cuidando do povo, e no deserto, Deus dá uma planta a Moisés. Como seria a adoração no deserto? Agora a adoração no deserto seria em cabanas, tabernáculos, aonde tinha todas as metragens, com as cores do pano, da seda, com as madeiras específicas, com os metais específicos e com os locais, tudo em medidas. Existia o local de sacrifício, existia o local de lavar as mãos, existia o candelabro, existia o local dos pães da propiciação, das 12 tribos, e existia ali, queimar incenso para entrar no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava, e Deus estava ali no meio do teu povo com a nuvem Shekinah, que era a prova que Deus recebeu aquele sacrifício. E sendo assim, o povo foi adorando a Deus, eles caminhavam, porque era como se fossem nômades, e aonde eles ficavam por um tempo, era o tabernáculo. Saía, desmontavam e ia com eles. Agora, sabemos que ele estava em caminho à terra prometida, e que Moisés e aquele povo, Moisés não conseguiu entrar na terra prometida terrena, mas na celestial. O povo todo que saiu do Egito murmuraram, morreram no deserto. Aqueles que nasceram e cresceram no deserto, que foi, Deus levanta Josué. Mas existia uma ordem que, quando passasse do Jordão, Josué, recebendo ali o cajado de Moisés para guiar o povo, uma sucessão de liderança, que quando passasse do Jordão, a adoração agora seria no monte. Quando você lê Deuteronômio, capítulo de número 28, Baal e Monte Gerizim, aonde ali era falado a bênção e a maldição. Como bênção, se atentamente ouvir a voz do Senhor, obedecer, seguir os seus caminhos, os seus passos e não se desviar, a bênção de Deus estava com aqueles que obedecessem a palavra. Obediência à palavra é uma das atmosferas da adoração também, que eu vou explicar melhor aos irmãos mais um pouquinho lá na frente. E sendo assim, meus irmãos, existia ali um povoado chamado Samaritanos, aonde era o Monte Gerizim. Esse Gerizim, onde era anunciado a bênção, esse povo étnico, religioso, que já eram, achou que o Deus de Yahvé escolheram eles. O que eles fizeram? Eles adaptaram também a Torá, que é o nosso Pentateuco, como via de regra deles. Eles se tornaram como se fossem uns judeus mestiços, algo desse tipo. Caminhando o desdobramento acerca da adoração, nós entramos, meus irmãos, no período profético. No período profético tem muitas coisas que acontecem, mas eu quero apenas salientar um momento que existia um sacerdote que tinha 2 filhos promíscuos, Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, que em uma das guerras perderam a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, aonde eles adoravam a Deus diante dessa arca. Era o local, no Monte Gerizim, onde estava a arca, e sabemos que o povo, ele foi rebelde de dura cerviz, e foram o povo todo de alguma maneira exilados pelos babilônicos, pelo profeta Jeremias, onde ele vaticinou, dizendo que a ira de Deus ia vir durante 40 anos. Ouviram o que acontece? Meus irmãos, depois de 70 anos é liberado por causa da profecia, que iria de durar 70 anos. O grande rei Ciro, ele libera o povo novamente para reconstruir todas as coisas que anteriormente, quando Davi, ele recupera
a Arca da Aliança e traz novamente para Jerusalém, ele faz o tabernáculo de Davi, aonde é um local de adoração, aonde seria um local de busca, de invocação ao nome de Deus, local, tabernáculo de Davi. Agora sim, Davi, ele não faz o templo, e o templo é feito pelo teu filho. Deus, ele aprova o templo feito por Salomão, e o local agora de adoração fixo dentro do templo. 2 Crônicas 7,14, quando você lê, vemos ali que Deus responde à oração de Salomão. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus pecados, sararei a vossa terra, e toda oração que for feita desse lugar, estarei com meus ouvidos atentos e os meus olhos fixos à oração desse lugar. Agora, houve ali um problema teológico, porque antes era no monte, agora Deus afirma que é no templo, e aquele povoado foi nessa linha de adoração, que a adoração é só no monte. Agora os judeus sabem que a adoração agora é só no templo. Passando o tempo, agora sim, o povo é exilado, ele é liberado, o povo, ele começa novamente a restaurar aquele templo que foi destruído, o templo de Salomão, aonde Esdras, ele vai restaurar a parte da palavra e da adoração a Deus. Neemias está restaurando os muros do templo, e Zorobabel estará reconstruindo novamente o templo para adoração. O lugar de adoração agora é templo, não é outro lugar. Passando o tempo, o povo se corrompe, chega no período de Malaquias. No período de Malaquias, estava corrompido, Deus não recebia adoração. Os animais eram cego, coxo, doente, davam qualquer besteira para Deus. Parece a geração de hoje. Dava qualquer coisa para Deus, e Deus não recebe qualquer adoração e qualquer coisa. Se passa mais 400 anos, período interbíblico, se levanta João Batista, acusa aquela geração que estavam longe de Deus, porque eles eram hipócritas. Não existia adoração no tempo de João Batista. Por que, meus irmãos? Não existia mais, porque eles se corromperam. Eles buscavam Deus com os lábios, cantava com os lábios, orava com os lábios, mas o seu coração, que é o que Deus mais atenta, estava longe de Deus. Só tinha fachada. Vem Jesus, e Jesus vai denunciar, Jesus vai purificar o templo, covige ladrões, salteadores, fazendo a casa do meu pai casa de comércio, e ali estava uma corrupção. Aí no desdobramento do ministério de Jesus, chega essa necessidade de resolver esse problema acerca da adoração. Por quê, meus irmãos? Porque essa mulher era samaritana. Jesus tinha que ir em Samaria e conversar com qualquer samaritano, mas foi uma mulher. Na sua sabiciência, ele sabia que chegasse naquele poço, que aquele poço só quem buscava água eram os samaritanos. Eles vão até dizer que aquele poço é herdade de Jacó, que é deles, o nosso pai Jacó. Olha como eles eram um tipo de mestiços, de tipo de judaísmo, só que eles buscavam a Deus no monte. Jesus tinha necessidade de ir em Samaria, para que viesse de estar resolvendo agora a questão sobre adoração. Como que Jesus vai resolver a questão da adoração? Ele, um adorador e um poço cheio de água. Aonde nesse encontro, Jesus estava caminhando a quilômetros, sentiu sede, chegou uma mulher samaritana,
ele não tinha corda e nem balde, cacimba para buscar, ela veio com seu cântaro, ela tinha como buscar, pegar essa água. Jesus pede a ela um pouco d'água, ela se ofende. Olha o problema que era entre os samaritanos e os judeus. Como pode tu me pedir água, que sou eu, mulher samaritana? Ela menospreza Jesus. Tu, segunda pessoa, eu, primeira pessoa. Percebemos? Isso acontece até os dias de hoje. Todo mundo tem uma pompa maior nas suas religiões e naquilo que eles representam. Já coisa do tempo de hoje. Eu vejo pessoas falar assim: eu sou assembleano. Aí quando vê um batista, aí quando vê outra igreja, aí tem batista que fala: eu sou batista. Aí quando vê outro, isso e aquilo. Eu sou pentecostal até o tutano, eu sou fogo puro. Esses daí são iceberg. Aí os icebergs, que são os reformados, né, que são mais racionais, eles falam assim: nós não somos meninos igual a vocês. Eu sou reformado. Até os dias de hoje tem essas questões de ter pompa daquilo que você representa. Agora, eles começam num diálogo, a necessidade de passar em Samaria ainda está no contexto da pregação. Quando o Senhor, ele pede água e ela diz: como pode tu sendo judeu? Jesus responde no verso 10: se tu conheceras o dom de Deus. Qual foi a resposta da mulher? Como pode tu, sendo judeu, me pede água sendo mulher samaritana? Jesus fala para ela: se tu conheceras o dom de Deus. Ele começa assim. Isso daqui é uma pesada na porta teológica, já para resolver logo. Dom. Vocês que amam escrituras sagradas, você que ama a Bíblia, redobre a atenção. Dom, na maioria das vezes, aí tem que examinar o texto, o contexto, na maioria das vezes está se referindo ao dom de ser adorador, que está associado ao dom da fé. Porque a pessoa, para adorar a Deus, só tendo fé, porque é algo transcendente, é aquilo que é material, que transcende para o espiritual, só com necessidade de fé. Então é como se fosse um link da fé e o dom de adorar, que todo homem já tem isso dentro. Um homem adora rato, o homem adora vaca, o homem adora coisas, o homem adora lua, o homem adora árvore, o homem ama peixe, o homem adora isso, esporte, adora homem, adora si próprio. Aí vai, como Calvino diz, o coração do homem é uma fábrica de idolatria. Por quê? Porque um homem já nasceu com esse dom de servir alguma coisa, de querer exaltar alguma coisa. Então o que é feito? Com essa fé natural, os homens adoram qualquer coisa. Agora o que Jesus está falando aqui: se tu conheceras o dom de Deus, porque ele já está entrando num assunto acerca de adoração. Por isso que eu falo que ele entrou com o pé na porta. Ele já está mudando a conversa, entrando para a área da adoração. Ele esqueceu a sede dele, esqueceram o copo d'água, e agora ele entra nessa parte de adoração. Quem é que te diz: dar-me de beber? A pessoa dele nem pediu novamente água. Se tu souber quem está te pedindo água, assim, souber quem está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Está falando do próprio Senhor Jesus.
Ele mesmo. Mulher, se tu soubera quem está te pedindo água, você que me pediria água, água da vida. Ele começou agora, foi a primeira vez na Bíblia, na história da humanidade. Só um herege aí chamado René Kevich falou que isso daqui é o esperma de Jesus, água viva. Um herege louco para falar que Jesus queria ficar com a mulher samaritana. Fala que essa água viva aqui é o esperma do homem. Louco! Por isso que você tem que ouvir pastor que gosta de Bíblia, que come Bíblia e que tem realmente compromisso com Bíblia. Agora, tu não tem do poço, é fundo, onde pois tem água viva? Perguntou Jesus. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, beber, ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber esta água, tornará a ter sede. Tornará a ter sede. Toda água líquida, potável, se bebemos uma vez, certamente beberemos de novo. Teremos sede sempre. Aí agora ele oferece essa água que está associada a esse dom de Deus. Mas aquele que beber, verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, tem uma água que Jesus dá, tá? Quem trouxe água para mim aqui? Foi o presbítero Isaac? O presbítero Isaac me deu essa água aqui. Mas tem uma água que Jesus dá. Que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora ele faz uma conexão, fonte de poço, água, dom de ser adorador, que nunca mais terá sede. Por quê? Porque essa fonte estará contigo. Aonde você for, essa fonte está com você. Você não precisa andar quilômetros para ir no poço de Jacó. Em uma linguagem ali, fazendo um anacronismo daquele momento, você vai ter uma fonte dentro de você. Que isso jorra, não somente nesse pocochinho de vida que teremos aqui, mas para a vida eterna. Esse é o maior teólogo que existiu na Terra. Ele faz conexões com o momento, ele provoca os momentos, as coisas, para ensinar coisas grandiosas e eternas. E para nós que estamos aqui hoje, para aprender, como se fosse aquela mulher samaritana. Agora, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e não venha aqui tirá-la, viu? Ela estava interpretando de uma forma literal. E Jesus está falando de coisas espirituais. Pega isso aqui. Toda vez que tiver alguém pregando aqui, meus irmãos, pode ser literal, as coisas aqui, simbólicas, palavras figuradas, mas é de entendimentos espirituais. Se você está com a cabeça no mundo da lua, se você está com a cabeça amanhã que vai fazer ainda, você não vai entender nada que está sendo ensinado aqui. Porque é necessário ter atenção, porque são coisas espirituais, e só os espirituais discernem coisas espirituais. Agora, Jesus não falou assim, tá, eu vou te dar essa água. O que ele vai falar? Chama o seu marido. Tá, eu e você sozinho aqui, chama o seu marido, para que eu venha dar essa água. Aí ela vai dizer assim, não tenho marido. Você não tem marido? Ela começa a olhar ele de outra forma agora, olha só. Disseste bem. Não tenho marido, porque você tiveste 5 maridos, no plural, né? 5 maridos, e agora o que tem não é teu. Ela é amante.
Os 5 que ela teve, pode ter sido 5 maridos, realmente ela foi casada, ou ela poderia ser amante desses 5 maridos também, que ela fala que é marido dela. E Jesus vai falar o pecado dela. Jesus vai mostrar o pecado dela antes de beber a água que Jesus dá. Tem que começar a ser descortinado o pecado. Senão não bebe dessa água que jorra para a eternidade. Agora, o que você tem, agora tens e não é teu marido, isso disseste com verdade. Agora ela, verso 19, indo para o final da pregação. Senhor! Mudou, né? Antes, como pode tu, sendo judeu, falar comigo, sou mulher samaritana? Né? Alto lá. É você, seu candanguinho. Quando Jesus mostra o seu pecado, é onde todos se diminuem. Ele descortina a vida dela, mas sem acusação. Agora ela, pais adoram nesse monte, viu? Os nossos pais adoram nesse monte. A cultura ainda era de adorar no monte de Gerizim, que quando Josué passou pelo Jordão e Deus deu o mandamento a Moisés, foi passado para Josué o monte da bênção. Continuaram no período de Jesus ainda lá adorando. Ainda. E vós disseste que é em Jerusalém, templo de Salomão, quando foi feito o templo. Aqui está o problema, o motivo. Onde se deve adorar? Aonde que se deve adorar? Aí Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que adorem, e adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Realmente ela viu que ele não era um homem normal, chamou de Senhor, só que ela remeteu alguém que é maior ainda do que o próprio Jesus naquele momento. Aí sabe o que Jesus responde para ela? Lindo. Verso 26. Eu sou, eu que falo contigo, o Messias, foi revelado a ela. O Messias se revela a você? Sim ou não? Não ouvi? Sim. Mais forte? Sim. Primeiro ele vai descortinar o seu pecado. Porque ele quer te perdoar, para que essa fonte venha a jorrar. Sabe o que essa mulher fez, meus irmãos? Largou o cântaro dela, ela foi pegar a água, ela largou, foi para a cidade, falou do Messias, ela anunciou que encontrou o Messias. E sabe o que aconteceu? Quando anunciou para os samaritanos foram até o local atrás, para ver realmente. Ou seja, meus irmãos, olha a coragem que ela teve. Ela sendo samaritana com um problema desse tão sério, de centenas de anos, um problema teológico acerca da adoração, ela fala que encontrou o Messias
que falou tudo acerca dela. Aí sabe o que ela vai dizer? Ele falou tudo acerca de mim. Quando o Espírito Santo, que é Deus, te sonda, ele vai falar tudo quem é você e tudo quem sou eu. Porque esse foi o testemunho dela. O testemunho dela foi: ele falou tudo acerca de mim. Ninguém aqui tem o poder de se camuflar diante dos olhos daquele que tudo vê. Se o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, do juízo e da justiça, isso significa que ele está se revelando a você. Não é para te acusar, não é para me acusar. E se isso acontece, você está tendo aí, meus irmãos, um relacionamento de adoração com ele. Por quê, meus irmãos? Adoração no Antigo Testamento, a raiz da etimologia da palavra significa Yevod. Yevod significa serviço. Adoração é serviço. Adoração é servir a Deus. Adoração é ter diálogo com Deus, como Adão no Éden. Adoração com Deus, meus irmãos, é você ofertar como Abel ofertou, fez o certo da maneira certa. Oferta é adoração. Assim como Noé também foi um testemunho diante da sua família, era reto, temente a Deus. Ser reto e ser temente é uma forma de expressar adoração a Deus. Assim como os patriarcas adoravam o Senhor e faziam altares para adoração a Deus, adoração também é nós, meus irmãos, em nossa vida, na nossa casa, levantar altares de adoração. A nossa Babel, meus irmãos, no nome de Jesus, que cada um venha expressar a sua vida de oração, de adoração, de testemunho, assim como no período dos profetas, meus irmãos, assim no período profético, a adoração era no templo e foi destruído. Assim Deus também, ele dá a segunda chance para ser restaurado. Assim como ele levantou Zorobabel para restaurar o segundo templo, assim como levantou Neemias para restaurar os muros, que é obra, fazer a obra de Deus, assim como Esdras se levantou novamente para trazer a palavra de Deus, as escrituras, a lei, os mandamentos, isso é adoração a Deus. Agora, meus irmãos, adoração no período neotestamentário, na perspectiva da igreja, aqueles que adoram o Senhor é no espírito e em verdade. A tua vida de adoração não é 4 louvores que nós entoamos no culto, não, meu irmão. Adoração agora é vida, é estilo de vida, é a tua vida sendo manifestada. Deus, você flui Deus, você anda com Deus, santo e separado, meu irmão. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. As coisas mais simples dessa vida, que é beber, que é comer, que é vida, nós temos que fazer para a glória dele. Então, as atmosferas da adoração, fique sabendo nessa noite que é caráter, que é retidão, que é leitura da palavra, que é levantar altares, que é busca com Deus, é estar na obra, é serviço. A sua vida como serviço, a sua vida exala Deus, adoração a Deus, que no nome de Jesus, meus irmãos, por isso que o seu culto é xoxo, por isso quando você vem para um lugar desse, você não abre a boca, você não chora, você não dá glória a Deus, você não jubila
de alegria, porque você já vem de fora desse jeito. Você não busca na tua casa, você não busca nas horas vagas. Meu irmão, minha irmã, aqui é apenas um complemento da adoração. Não venha com essa de querer vir para a igreja para ser restaurado. Eu vou para a igreja porque eu preciso restaurar. Tudo bem, a intenção é boa, mas fique sabendo de uma coisa, meus irmãos, que é necessário que cada um de nós venha ter a vida de adoração. Porque Deus não fica recebendo apenas 4 louvorzinhos, meus irmãos, somente. É vida, louvor, canção, elogio, salmos, cânticos espirituais, é uma parte da adoração. É onde você se declara para Deus, é onde você começa a elogiar a Deus, é quando você atributa a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é quando você atributa a Deus tudo que Ele é, quem Ele é. Sim, você pode adorar com cântico, mas você pode adorar com a tua vida também, você pode adorar com tudo que você faz, meu irmão, minha irmã, porque Deus recebe agora adoração de forma racional, que é seu culto racional, que antes de ele falar isso, é seu corpo como sacrifício vivo diante dele. Adoração. As pessoas só colocam esse texto num como esse. Sim, adoração bíblica, palavra bíblica, tudo conforme a Bíblia. Mas, meus irmãos, é a sua vida, é estilo de vida. Se você aprender isso, você vai parar de fazer campanha de 7 semanas para que Deus venha fazer as coisas na tua vida. Porque essas igrejas não ensinam isso. As igrejas ensinam aí que você tem que ser restaurado aqui. Vem aqui na frente, agora pega o seu envelope, que eu vou jogar 100 ml de óleo na tua cabeça e tudo vai mudar. Mentira, não é assim. Não é qualquer, isso não é mágica. Servir Deus não é mandinga. Servir Deus, meus irmãos, não é simpatia. Servir Deus é vida. É vida. É vida. Essa fonte tem que começar a jorrar para a eternidade. Estamos numa geração que só quer a água para essa vida, mas não quer a água para a eternidade. Quem tem fonte? Quem tem essa fonte aí? Quem tem essa fonte? Quem tem essa fonte? Ela jorra, ela jorra, ela jorra, ela jorra, ela jorra. Beba, 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 beba. Qual é o empecilho? Qual é o empecilho? Qual é o empecilho? É pecado. Pecado é pedras que são colocadas no poço. É pneus que são colocados no poço. É esgoto que está entrando nesse poço. Meus irmãos, no nome de Jesus, deixa o Espírito Santo limpar esse poço, para que essa água venha jorrar. Essa água que sustenta, essa água que sacia, essa água, meus irmãos, que é inesgotável. Agora, no Evangelho de João, capítulo de número 8, o Senhor Jesus, quando terminou a festa dos tabernáculos, ele disse o quê, meu irmão? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do teu interior.
Deixa Deus limpar os poços. Porque antes de ela beber a água, antes dessa fonte jorrar nela, sabemos, claro, que nesse período aqui é no Antigo Testamento ainda. Está no Novo Testamento, o Evangelho de João, mas por efeito na história da cidade ainda é Antigo Testamento. O Espírito Santo ainda não foi dado ao homem, mas como Cristo é Deus, Ele se revelou a ela. Aí, meu irmão, Ele faz o que Ele quiser. Houve uma intervenção ali na fé daquela mulher. E a prova cabal é que ela bebeu dessa fonte, que ela começou a anunciar o Messias. Eu nunca vi uma pessoa que bebe dessa fonte e jorra, não falar dessa fonte, não falar de quem gerou essa fonte. Eu nunca vi. Eu não sei quem é verdadeiro adorador, porque é ele que recebe, mas eu sei quem não é adorador. Quem não é adorador, que adora o Pai Espírito de verdade, eu sei, por causa da vida que leva, por causa da vida que leva, meus irmãos. É Deus que tem que receber, é Ele que procura os tais, e existe uma procura. Não quer dizer que você é da igreja, que você adora a Deus em espírito e em verdade. Significa que você tem que ser um homem e uma mulher espiritual, e que você tem que viver as verdades dessa palavra. Se você tem adoração, irmãos, a tua vida agrada a Deus, e Ele recebe. E o que sabe qual é a prova cabal disso? Que você sempre quer estar, que essa água venha jorrar. Ela enche o teu poço e começa a transbordar o poço. Transborda, você está cheio do Espírito Santo. Não é falando em línguas por canto com outro, não, porque isso daí eu posso falar, porque isso é dom que eu tenho. E aqueles que falam em línguas, e você olhar, nossa, como ele é espiritual, caramba, meu irmão, espiritualidade é vida de adoração a Deus. Eu falei que não vou levar nenhuma vírgula para casa. Me amem e ora por mim, para me continuar assim, cabra macho, pregando a palavra verdadeira para os corações, porque eu amo vocês. O pregador que ama a igreja, ele prega a verdade. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque Deus não passa a mão na minha cabeça. E todos aqueles meus irmãos que nessa noite quer ter uma vida, um divisor de águas. Agora é o divisor de águas. É antes do poço e depois do poço. Se você não quer ser mais o mesmo adorador, ah, pastor, eu sou um adorador de 4 louvorzinhos quarta-feira e 4 louvorzinhos domingo. Não, a tua vida, a sua vida, a sua vida é o que você vê no celular, é o que você, meu irmão, vê no Facebook, no Instagram, é o que você faz, é com quem você conversa, é os papos que você conversa, meus irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, minha irmã, que você venha adorar o Senhor aonde você estiver, porque agora você é o templo móvel. O Senhor chegou diante daquele grande templo no período herodiano, aonde foi construído ali muito mais coisas por Herodes, porque ele tinha interesses de querer os sumos sacerdotes a favor dele. Jesus olhou assim: eu derribarei esse templo, reedificarei em 3 dias. Meu irmão, ele estava dizendo é da sua morte. Ele estava dizendo que agora a adoração não seria mais em templo. Vai lá agora em Jerusalém, vai na e vê como está o templo de Salomão, em ruínas. Só existe muro das lamentações. Agora você vai fazer uma pesquisa de Gerezim, vê lá o templo agora dos samaritanos, em ruínas. Não
templos dos samaritanos. Agora você vê um verdadeiro adorador, porque essa foi a promessa de Deus: eu não habitarei mais em templos feitos por mão de homens, mas sim em pessoas, em vida. É uma fonte inesgotável que jorra para a eternidade. Xeremandaragai. Chorema, você vai morrer. Você vai morrer um dia. Aí lá você vai saber se você era verdadeiro adorador ou não. Se ficar um religioso aqui em vida, se ficar tendo vida, vai para o inferno. Se ficar oscilando, vai para o dano da segunda morte. Lá você terá sede, 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 ranger de dentes, 1000 graus. Ah, meu irmão, e não consome o corpo. Sede, 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 sede. Na parábola, que não é uma parábola do rico e Lázaro, para fechar, meus irmãos, aquilo ali é realidade. O rico que vivia aí, de qualquer maneira, com tudo, vida regada, morreu. O mendigo morreu, mas tinha fé em Deus. Foi para o seio de Abraão, e o outro foi para o Hades. E o que separava era um grande abismo, e um olhava o outro. Estava lá, o rico no Hades. Deixa eu descer. Deixa eu falar com meus familiares. Que aqui é horrível. Que aqui, eles não podem vir para cá. Eles não vão acreditar em você. Tem meus profetas já lá pregando. Eu estou aqui pregando para você hoje. Eu estou aqui pregando hoje o profetismo do Novo Testamento, que é o Evangelho. Que é a palavra de Deus, que é o profetismo. Agora, estava o mendigo ao seio de Abraão, cheio d'água, muita água, tinha muita água, tinha muita água. Ele não estava com sede, estava águas sobejando. A adoração tem a ver com água, em palavras figuradas, para o nosso entendimento terreno. Por isso que Jesus falou: águas que jorram para a eternidade. Que essa água jorra. Agora, eu só quero refrescar a boca, só refrescar. Só isso aqui que ele queria, um pinguinho para botar nos lábios. Ou você vai me ver no inferno do outro lado, ou vou ver os senhores no inferno no outro lado. Eu só sei de uma coisa: saberemos quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. Aqui vai crescer os dois juntos, não adianta. Só ele vai ceifar, deixa que ele vai fazer isso. Duro é esse discurso, duro é esse sermão, mas é questão de vida ou morte. Ou a sua vida é brincadeira, ou eu sou um palhaço de palco. Meus irmãos, no nome de Jesus, ele só queria uma gotinha para dar para ele refrescar, dada pelo mendigo que tinha fé em Deus. Agora, todo aquele que crê em Jesus e tem uma vida de adoração, bebe dessa água. Você é uma fonte que jorra assim. Que jorra, jorra, jorra como uma cachoeira. Jorra, jorra. E debaixo da cachoeira se transforma um rio. Se transforma um rio. Aonde esse rio passa, gera vida, tem peixes, tem árvores, tem frutos. Cadê os frutos? A gente conhece um falso crente porque não dá frutos. É só uma árvore que tem galhos e folhas. Chore mandaragai, chore rele mandaragai, chore rele mandarashi ali surianda, rele mandore rele mandaragai. Meus irmãos, o Senhor Jesus ensinou no monte:
no Sermão do Monte. Como identificar quem não é adorador? Frutos, não tem frutos. Os frutos quando nasce é podre. Meu irmão, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, em seu nome fizemos prodígios, em seu nome fizemos milagre, e ele vos dirá abertamente: não te conheço, anátema, maldito. Eu sei que o diabo está querendo me pegar há anos. Eu sei que eu tenho um alvo grandão nas minhas costas. As pessoas que falam pelas costas. O Espírito Santo me revela, me mostra. O Espírito Santo fala comigo assim: nunca ache que você está de pé. No dia que você achar que você está de pé, é porque você está caído. Só pensa que você está de pé para que você fique naquela atmosfera de dependência. Porque no dia, meu irmão, que você falar que não precisa mais orar, você não precisa de mais fazer a obra de Deus, você não precisa mais sentar para aprender Bíblia, você não precisa mais de adorar a Deus em serviço. Você está caído. Estou falando para o seu bem. Ah, pastor, eu queria uma mensagem para me rir. Vai ver Cláudio Duarte no YouTube. Ah, eu queria uma palavra, pastor, que me enriquecesse. Vai ver Bispo Macedo. Pastor, eu quero uma palavra que me confronte. Um pregador, Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jonas Madureiras, Josué Brandão. Vai. Juliano Fraga. Vai pegando esses homens aí que você vai ouvir o que diz a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho referência nenhuma nesse tempo, então eu só pego a referência em Jesus. Melhor ainda. E os apóstolos, melhor ainda, meu irmão. Eu só quero dizer uma coisa, que não fique se escorando que Deus é amor, porque Ele também é fogo consumidor. Ele está fazendo uma referência ao inferno, quem Ele vai condenar. Ele é amor, mas Ele também condena. Você acha que quem que vai condenar, meus irmãos, pessoas? É o diabo? Ele é réu culpado? Quem é o justo juiz? É o Deus que você serve. Então, naquele grande dia Ele vai ser juiz, não vai ser papito. Me ama, Ele me ama. Ai, como eu gosto de escutar esse louvor que Ele me ama. Ai, eu quero ficar nisso. E vai quebrar princípios bíblicos. Vai quebrar princípios bíblicos. Eu, pastor Leandro, Aline, você que é minha esposa, eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver. Não pague para ver, meus irmãos. Porque eu já vi de tudo nessa caminhada cristã. Eu já vi de tudo no meio de uma igreja. Eu já vi de tudo. E tantas coisas que me fez dizer assim: Senhor, não me deixa fazer isso. Ainda tem bons testemunhos. Ainda tem bons testemunhos. Mas se você é induzido pelos seus desejos, tem menu de falsos profetas aí. E você merece eles. Se você gosta desses falsos profetas, você merece eles, porque é o que você quer, os seus desejos pessoais. Mas se você é um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, é como o papai quer, é como Ele quer, meu irmão e minha irmã. A porta é estreita
perdição é larga, a porta larga que leva ao inferno, meu irmão. Aqui não terá porta larga. Aqui, meus irmãos, precisamos que todos venham entender isso e servir o Senhor com fidelidade. Fique de pé em nome de Jesus.